é o primeiro a perguntar. Então agora eu vou sortear um tema aqui, mexer um pouquinho. O primeiro tema é saúde. Então, candidato, o senhor tem 30 segundos para perguntar. De agora. Todos sabemos que o senhor é médico pediatra e diz que quer cuidar das pessoas. Além de vice-prefeito durante esses quase 8 anos, o senhor foi secretário de saúde em boa parte desse tempo. Sabemos qual é a realidade da saúde de Campos hoje, na UTI. Por isso eu pergunto para o senhor, por que durante todo esse tempo o senhor não cuidou das pessoas, doutor Chicão? Doutor Chicão, o senhor tem 1 minuto e meio para a resposta. Olha, eu queria primeiramente explicar a você que está nos assistindo que a saúde é um problema nacional. O grande problema da saúde, eu já estive lá e diagnostiquei isso. Há 15 anos o governo federal não aumenta a tabela do SUS. Nós sim, nós estamos fazendo a nossa parte. Repassamos mensalmente quase 5 milhões de reais para a rede contratualizada, que já estaria fechada se não fosse pelos nossos repasses. Investimos na central de marcação de consultas, nós vamos investir no agendamento eletrônico e vamos avançar muito. E veja o entorno, veja o governo do estado fechando as UPAs. Nós aqui estamos mantendo os nossos grandes hospitais abertos, todos os hospitais contratando e foram reformados e avançamos muito em leitos de UTI, já que sou UTI, graças a fui secretário, ampliei em mais de 80% o número de leitos de UTI na nossa cidade para atender não só a nossa cidade, mas uma população de mais de 1 milhão de habitantes que nós atendemos. Minuto para a réplica. Doutor Chicão, o senhor fala vamos e não fez isso em 8 anos. Como que o cidadão campista pode acreditar que o senhor vai fazer pelos próximos 4, já que o senhor se candidata agora a prefeito de Campos? Já teve a oportunidade como vice-prefeito e como secretário de saúde e continua no vamos e a saúde de Campos na UTI. Além de todos os problemas, dificuldade para marcação de consultas, para marcação de exames, nas filas dos hospitais para esperar uma cirurgia, nos corredores e morrendo nos corredores dos hospitais. Tem falta de fralda, falta de leite especial para as crianças, falta de material para coleta de sangue. E a população campista querendo doar sangue. O senhor realmente cuidou das pessoas, doutor Chicão? Eu acho que o senhor, antes de pedir voto às pessoas, doutor Chicão, o senhor deveria pedir desculpa à população campista. Acabou o seu tempo, desculpa. Candidato, doutor Chicão, o senhor tem 45 segundos para a tréplica. Olha, ninguém nega que temos problemas, candidato. Agora, o senhor, mais uma vez, usa o seu sentimento próprio. Não é o sentimento geral. Temos problemas e vamos solucioná-los. No meu governo, eu darei as prioridades. Eu serei o gestor maior do município. E estarei dando as prioridades, principalmente a área da saúde, a área da educação e a área da empregabilidade. Eu sei apontar onde estão as falhas, mas já apontei. Você vai a Curitiba, maior problema saúde. São Paulo, maior problema saúde. Em qualquer cidade desse país, a grande queixa da população é saúde. Candidato Nilton Cardoso, o senhor próximo a fazer a pergunta. Eu vou então sortear agora o tema. O tema é cultura. O senhor, então, tem 30 segundos para escolher o candidato e fazer a pergunta. Valendo agora. Caio Viana, em relação à questão da cultura, com objetividade, eu gostaria de saber o que o senhor vai fazer a partir do dia 1º de janeiro, caso o senhor seja eleito, em relação à questão da cultura no nosso município. Caio Viana, 1 minuto e meio para a resposta. Primeiro, boa noite, Beth. Boa noite a você que está em casa nos assistindo. Olha, Nildo, a cultura é algo que a gente tem que investir muito no nosso município. E eu não vejo esse governo fazer isso. Por exemplo, o Conselho Municipal de Cultura precisa ter autonomia. Nós precisamos dar autonomia a esse conselho. Eu quero, inclusive, aqui fazer uma referência ao professor Deneval Siqueira, que na sua época como gestor de cultura
reformou todo o Conselho de Cultura do nosso município. Entendo que não podemos individualizar essa discussão. Temos que trazer todos os artistas locais, todo o campo de cultura para uma discussão ampla. Porque a cultura, ela não pode ser só a cultura do entretenimento. Ela tem que ser a cultura da escola, ela tem que ser a cultura de levar a história da nossa cidade para fora. Haja visto, por exemplo, o espetáculo, né, há pouco tempo agora, como o Orquestrando a Vida, poderia estar levando a história da nossa cidade para todo o país. Nós temos também o espetáculo Alto do Rural, que poderia estar indo para todo o país levando a história da nossa cidade. E não é isso que a gente vê. Eu, como prefeito, gostaria muito de investir para que esses espetáculos fossem para fora de Campos. Esses projetos são muito importantes para o nosso município. Nildo Cardoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Eu quero aproveitar a oportunidade e falar para o Caio Viana exatamente a preocupação que nós temos com a cultura. A cultura não é só questão artística, né? Nós temos a cultura da escola, investimos nos nossos alunos, para começar desde cedo a aprender o que é realmente cultura. Mas eu tenho uma preocupação, né? O senhor, como candidato do PDT, nós tivemos oportunidade, em 2000 a 2004, sair de Campos para divulgar a nossa cidade, para o Rio de Janeiro, para desfilar na Sapucaí, no Sambódromo, gastando quase 2 milhões de reais exatamente com cultura. Hoje nós observamos que o atual governo traz as escolas de samba num carnaval fora de época, gastando milhões e milhões, e a nossa cidade exatamente no buraco em relação à questão de saúde, de educação e geração de emprego. Nós precisamos encarar essa administração com responsabilidade e nós o faremos. Caio Viana, 45 segundos para a tréplica. Sem dúvida alguma, Nildo. Como eu disse, a gente tem que levar a cultura para a escola, inclusive fortalecendo, né, o trabalho de animadores culturais nas escolas. Precisamos também retomar programas importantes, como o Jardim Concert, né, que a gente levava para a Praça do Liceu, para a Praça do Jardim São Benedito. São projetos que apresentavam shows durante o final de semana para que as famílias pudessem socializar e estar num ambiente de lazer e cultura. Entendemos, Nildo, que é preciso levar a cultura de Campos para fora. Por exemplo, o Alto do Rural ganhou prêmios, né, inclusive no Prêmio ESSO, de melhor música. Foi elogiadíssimo pela crítica. Então nós precisamos investir na nossa cultura local. Bom, agora chegou a vez do candidato Rogério Matoso. Eu vou sortear mais uma vez um tema. O tema agora é mobilidade. O senhor tem, então, 30 segundos para escolher o candidato e fazer a pergunta, o tempo valendo a partir de agora. Vou escolher o candidato Pudim. Pudim, nós temos uma cidade que arrecadou tanto e hoje a gente ainda vê uma cidade que não é para todos. Nós precisamos de calçadas com acessibilidade, o transporte não funciona muito bem, mesmo que é o transporte da passagem real. Eu gostaria de saber do senhor o que o senhor planeja para o futuro da nossa cidade em relação à mobilidade urbana. Só queria fazer uma ressalva de que o atual governo gastou 2,7 milhões de reais com a Tectran para fazer um planejamento urbano para a nossa cidade de mobilidade e ninguém viu, ninguém conhece esse plano de mobilidade urbana. Quando a gente fala de mobilidade urbana, Rogério, a gente fala de todos os modais de transporte. Hoje, Campos tem 250 mil veículos transitando pela cidade. Nós temos uma frota deficitária em relação ao transporte coletivo. Não há integração desses coletivos com transporte alternativo. Não há integração com táxi, não há integração com moto, não há integração nenhuma. É uma bagunça que nós vivemos hoje em Campos, sob o ponto de vista da mobilidade urbana. Mas é preciso que a gente possa fazer uma revisão com a Câmara de Vereadores dos códigos que nós temos. Deficitário, Código de Obras do Estado, vamos rever esta questão para encaixar um plano de mobilidade urbana, revendo, e aí o papel do Legislativo vai ser fundamental nessa parceria para que a gente possa fazer de forma planejada um processo de mobilidade urbana e oferecendo à população de Campos que ela possa ter um transporte de segurança, com conforto, segurança e pontualidade nos horários, acima de tudo, integrando todos os modais, inclusive as bicicletas tão importantes que nós temos aqui na nossa cidade.
Esse é o nosso pensamento inicial. Tempo encerrado, candidato. Rogério Matoso, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Bom, para a gente tratar essa cidade, que é uma referência do nosso estado em relação a recurso, esse orçamento tão grande que nós tivemos nessa prefeitura aí em 8 anos quase 20 bilhões e ela ainda não organizou, não trouxe pessoas técnicas para fazer esse plano viário que nós precisamos tanto. Nós estamos hoje, a cidade está hoje num polo geográfico que é referência em relação aos portos, ao comércio. E esse impacto social vai atrair cada vez mais pessoas. E nós temos que fazer esse plano funcionar. Nós temos ciclovias hoje que não respeitam a norma de segurança. Muitas vezes elas atravessam as pontes e isso ainda é um absurdo. Nós vamos trazer, sim, no nosso governo, uma qualificação técnica do nosso plano viário com pessoas responsáveis para que possam fazer e dar a maior segurança para os clientes. Acabou o tempo. Candidato Pudim, 45 segundos para a tréplica. O plano de mobilidade urbana, Rogério, ele está diretamente ligado à qualidade do serviço de transporte que você oferece. Infelizmente, a prefeita Rosinha Garotinho, do qual o Chicão é vice-prefeito, ela pegou o projeto de passagem social a R$1 e esqueceu dos outros pontos fundamentais, que são conforto, segurança e pontualidade no horário e preço justo. Nós temos ainda uma frota deficitária, nós deveríamos ter 380 ônibus, temos 275 ônibus circulando, com péssima qualidade de serviço prestado à população. Isso faz com que a população tire o carro da garagem e hoje nós estamos vendo essa balbúrdia que é a nossa cidade, o que diz respeito à mobilidade urbana, pela ineficiência desse governo que está estabelecido em Campos. Bom, doutor Chicão, agora é a sua vez de fazer a pergunta. Eu vou sortear aqui o tema. Mexer mais um pouquinho. O tema agora é turismo. Doutor Chicão, então o senhor tem 30 segundos para escolher o candidato e fazer a pergunta, valendo a partir de agora. Eu vou perguntar ao candidato Pudim. Não, o senhor não pode, porque o candidato Pudim já respondeu. O senhor pode perguntar para o Rogério Matoso, Nildo Cardoso ou então Rafael Diniz. O candidato Nildo Cardoso. Candidato Nildo, se você por acaso for eleito, o que pretende fazer pelo turismo na nossa cidade como um todo? A cidade precisa recuperar o Rio Paraíba, que era e com certeza sempre foi uma referência para a gente e que nós podemos explorar melhor. A nossa praia do Farol, tirando temos atividade, é o Festival de Petisco no meado do ano. O restante do ano não temos mais nada. Lagoa de Cima é uma referência para nós. E exatamente não existe investimento nessa área durante o ano inteiro. Apenas no período de verão acontece no carnaval lá. Nós vamos priorizar, com certeza, o Morro do Rato, que precisa oferecer mais segurança, oferecer lá, né, na parte mais alta do morro, uma estrutura, uma infraestrutura para atender aquelas pessoas que frequentam exatamente a sua atividade esportiva. Então, eu acho que o município perde muito com a questão do turismo. Nós perdemos e estamos perdendo e vamos continuar perdendo se não tivermos um projeto exatamente voltado para o turismo no nosso município. Bom, doutor Chicão, agora o senhor tem 1 minuto para a réplica. Vereador Nildo, eu sinto dizer que o senhor é um vereador eleito principalmente pelos votos da Baixada e esqueceu o maior ponto de turismo do nosso município, que é o Caminho de Santo Amaro. Eu acho que já existe há mais de 270 anos essa festividade e nós pretendemos até fazer parcerias para que o Caminho de Santo Amaro seja transformado no santuário. Quanto à questão do Morro do Itaoca, foi o nosso governo quem criou a acessibilidade para o morro, onde lá vão praticantes de esportes radicais, vão pessoas religiosas para orar. Tudo isso foi criado no nosso governo. Toda a estrutura de Lagoa de Cima,
que vamos avançar ainda mais, também foi criada no nosso governo. Bem como a Cidade da Criança, que é um ponto turístico. Tempo encerrado, candidato. Nildo Cardoso tem 45 segundos para a tréplica. Eu quero dizer para o doutor Chicão que eu acho que ele está equivocado em relação, né, à questão de Santo Amaro, como foi colocado no governo atual. Continua a mesma coisa. Eu frequento todos os festejos de Santo Amaro e não mudou nada. A caminhada em relação à ida, né, daqueles devotos de Santo Amaro, da cidade, do centro da Baixada Campista, continua a mesma coisa. Não mudou absolutamente nada. Dizer que no seu governo vai fazer, pode até fazer, mas por enquanto, na realidade, não foi colocado nada em prática. O que foi colocado em prática? Nada. Em relação à questão do morro, as pessoas precisam ter uma infraestrutura para atender quando eles chegam lá no morro, e ainda não foi colocado. Bom, agora o candidato Pudim vai fazer a pergunta. Eu vou sortear um outro tema. O tema agora é administração pública. O senhor tem, então, 30 segundos para escolher o candidato e fazer essa pergunta. Qual é o candidato que eu posso escolher? Rafael Diniz e Rogério Matoso. Rafael Diniz. Rafael, veja bem, nós estamos vivendo hoje um momento delicadíssimo em Campos. Nós que tivemos aí um orçamento de quase 3 bilhões de reais, estamos fadados a ter um orçamento de 2017 de 1,5 bilhão, já comprometidos 1 bilhão com folha de pagamento. Como você pretende utilizar os recursos, uma vez que os recursos serão pequenos para atender a demanda da população? O senhor tem 1 minuto e meio, candidato. Primeiro nós precisamos, Pudim, abrir essa caixa preta que é hoje essa administração municipal. Enquanto vereador, apresentei vários projetos, vários requerimentos e não tive respostas, porque eles foram negados na Câmara Municipal. Então, o marco zero do nosso governo vai ser uma auditoria. Nada de revanchismo, perseguição, caça às bruxas. Será apenas uma auditoria para entendermos o que fizeram e o que estão fazendo com a nossa cidade. E, a partir daí, desenvolver projetos, redimensionar as despesas, cortar gastos desnecessários, mas, acima de tudo, gerar receita. Por isso, nós vamos implementar um programa chamado EPE, Escritório de Projetos Estratégicos. Elaborar projetos para captar recursos, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Buscar parceiros para trazermos para Campos e gerarmos o desenvolvimento de Campos. Vamos investir em outras áreas que vão promover a diminuição da chamada royalties de dependência que, infelizmente, esse desgoverno causou em Campos. Então, é investir em agricultura, em ciência e tecnologia, é investir no próprio turismo, que esse governo não fez nada até hoje, é investir nas novas economias e gerar receita nessa cidade. Buscar parceiros, fortalecendo, primeiramente, o empresário local, porque é esse empresário local que vai nos ajudar a gerar emprego, gerar renda e, consequentemente, gerar receita para o nosso município. Mas isso tudo com uma gestão inovadora, uma gestão moderna, eficiente, criativa e transparente. Uma gestão que entenda que aplicar o dinheiro público com responsabilidade e com seriedade é uma obrigação do futuro prefeito de Campos. Bom, candidato Pudim, o senhor tem 1 minuto para a réplica. Olha, eu pretendo entrar na prefeitura com o Tribunal de Contas, com a Polícia Federal e com os Ministérios Públicos Federal e Estadual. Sabe por quê? Porque ninguém consegue entender como se pega com um orçamento de 20 bilhões de reais que a prefeitura teve nos últimos anos, você pegar 3 empréstimos milionários em banco sem que haja uma transparência e que as pessoas possam efetivamente saber onde esses gastos foram feitos, esses recursos foram aplicados. Eu acho que é fundamental que nós possamos ter planejamento. Ninguém sabe nem sequer onde fica a Secretaria de Planejamento dessa prefeitura. É um absurdo uma prefeitura que, com esse recurso todo de 20 bilhões, ao final da sua gestão, se for fazer um balanço, não ficou absolutamente nada. É preciso ter transparência, mas, acima de tudo, auditar todos os contratos da prefeitura para que a população possa saber aonde esses recursos foram gastos e aonde esses recursos foram aplicados, de forma que a população saiba disso. Bom, Rafael Diniz, 45 segundos para a tréplica. Transparência e, acima de tudo, a boa aplicação do recurso público. Para com essa história de jogar dinheiro fora, como essa administração, infelizmente, vem fazendo no nosso município. 20 milhões com os arcos da Beira-Valão, enquanto a população vive com esgoto a céu aberto. 100 milhões com o CEPOP, para o CEPOP ficar lá parado, enquanto a população precisa de investimento em saúde e em educação. É aplicar com responsabilidade e com transparência.
O futuro prefeito de Campos tem que entender que o dono dessa cidade é o campista. Ele vai ser apenas o prefeito, eleito para administrar com responsabilidade e com seriedade, aplicando corretamente todo esse dinheiro público e, acima de tudo, com responsabilidade para entender que as futuras gerações têm que ser respeitadas. É inadmissível vender os royalties e comprometer as futuras gerações e as futuras administrações da nossa cidade. Acabou o tempo. Bom, candidato Caio Viana, o senhor agora só pode fazer pergunta para o Rogério Matoso. Eu vou, então, sortear aqui o tema. O tema é segurança. O senhor tem 30 segundos, então, para a pergunta. Candidato Rogério Matoso, como você pretende resolver hoje o problema de segurança no nosso município, que é alarmante? Campos é a 39ª cidade mais violenta do mundo. E isso vem deixando os campistas numa situação muito de insegurança, saem de casa e não sabem se vão retornar em segurança para o seu lar. Isso é preocupante numa cidade que tem um orçamento bilionário. Candidato Rogério Matoso, só tem 1 minuto e meio para essa resposta. Bom, a nossa cidade, que teve tanto recurso, ela não prestou atenção nas questões de intervenções urbanas. Hoje nós temos aí os condomínios sociais que uniram, muitas vezes, bairros e comunidades que não poderiam estar juntas. E isso potencializa essa questão toda da violência, da criminalidade. Agora, faz parte da segurança pública e nós temos que rever essas condições todas. Temos que ter um monitoramento tão preciso da nossa cidade, com câmeras de vigilância, porque isso também é segurança. Agora, temos que também fazer a questão do patrimônio público, que seja feita a vigilância mais moderna, com alarme junto da rádio patrulha, para que a gente possa colocar a nossa guarda para fazer a ronda nos bairros todos, porque isso é necessário, inibe a violência e a gente vai trazer mais segurança para o nosso cidadão, que realmente está hoje acuado, muitas vezes ele está preso nas suas próprias casas. E nós vamos também trabalhar em parceria com a PM, com o governo estadual, para que ele possa trazer o maior contingente para a nossa cidade. Caio Viana, 1 minuto para a réplica. Olha, esse é um dos motivos porque eu sou oposição a esse governo. É um descaso com a segurança pública. Hoje está vivendo uma insegurança tremenda. Nós não podemos deixar uma cidade com orçamento bilionário não promover segurança. Campos tem hoje casos de sequestro, casos hoje de pessoas que trabalham o ano inteiro para conseguir pagar um celular à prestação e muitas vezes quando saem de casa estão retornando do seu trabalho, elas têm o seu celular assaltado com uma arma na cabeça, num clima de violência, porque Campos cresceu a sua população de forma desordenada, não houve um planejamento para isso. E remanejaram essas pessoas para zonas de conflitos, tirando essas pessoas inclusive das suas áreas, aonde os seus entes queridos moram, aonde a sua família mora, aonde os seus amigos moram. Nós temos que planejar completamente diferente a ocupação de solo no nosso município. Candidato Rogério Matoso, só tem 45 segundos para a tréplica. Exatamente. Faltou-se muito planejamento, as intervenções urbanas elas têm que ser multidisciplinares, justamente por entender que tem comunidades, nós temos nossos costumes e isso a prefeitura fez muito ruim, porque aonde essas comunidades se uniram em bairros aí, vocês sabem, a violência aumentou muito e isso é muito ruim. Para o governo talvez seja só uma estatística, mas famílias que ficam ansiosas para sair de casa. A gente fala do planejamento como um todo, por conta da iluminação. Nós sabemos que você paga taxa de iluminação e muitas vezes tem a rua no escuro. E isso também é uma questão de segurança. Nós vamos trazer a maior segurança para você, sim, no nosso governo. Bom, chegamos ao fim da primeira rodada de perguntas.